Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a intercessão de São Tomás de Aquino para nos auxiliar nessa nossa catequese de hoje. Criador encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes três hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio elevado. Dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão da qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis e renais nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa catequese de hoje é: por que o católico venera a cruz? Por que o católico venera a cruz? A cruz, para todo católico, é um símbolo importantíssimo. A gente tem nas nossas casas, a gente tem nos nossos cordões, a gente tem como chaveiro, a gente usa em muitos lugares, né? E é engraçado que é um símbolo que não é só do católico, é um símbolo que é usado até por leigos, até por aqueles católicos de IBGE que falam que são católicos, mas não vão à missa. Mas é um símbolo meio que universal. Muitas pessoas usam sem nem mesmo entender o símbolo a simbologia daquela imagem. Só que é muito engraçado porque a cruz é um terror para muita gente. A gente tem até a simbologia, né? Falei em terror, agora eu lembrei. A ideia, o mito de que quando a gente aponta a cruz ali para um vampiro, o vampiro não gosta da cruz. Por quê? Porque todo mal odeia a cruz. Tem essa crença popular. E é engraçado como a cruz ela é um terror para os protestantes. Já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com você, de algum amigo meu protestante chegar e falar: mas não entendo porque vocês gostam da cruz. É a arma que matou o nosso Senhor, é a arma que matou Jesus. É como se alguém tivesse, um bandido tivesse entrado na sua casa, matado o seu pai, e você guarda e enquadra e deixa aquela pistola, ou aquela faca, ou aquela arma separada lá no, na sua casa, em cima da sua porta, na sua estante. Você faria isso? Não, porque você faz com a cruz. Essa aula vai servir, essa reunião vai servir para que você entenda o porquê nós veneramos a cruz, para que você saiba responder perguntas como essa. Antes de mais nada, é importante a gente entender que Jesus, ele não é simplesmente um bom exemplo. Jesus, ele não é um simples exemplo de vida e nem simplesmente uma pessoa que transmitiu bons ensinamentos. Ele é tudo isso, mas ele não deve ser resumido somente a isso. Antes de mais nada, Jesus é um acontecimento. E o que eu quero dizer quando eu digo um acontecimento? Eu quero dizer que Jesus é um marco na história da humanidade. Assim como a criação da humanidade foi um marco, Jesus é um marco tão importante quanto. Então ele não é simplesmente um transmissor de bons exemplos. Ele é um marco. E esse marco, durante a passagem dele, transmitiu bons exemplos. Então a gente precisa entender esse Jesus, né, o nosso Deus, como um acontecimento aqui na nossa terra. Acontece que um dos principais acontecimentos de Jesus foi justamente a redenção dele
para que a gente pudesse ser livrado do pecado original, para que esse pecado original fosse cicatrizado em nós, né? Nenhum acontecimento de Jesus é mais importante do que a Páscoa de Jesus. Então, aquilo que a gente comemora todos os anos no Tríduo Pascal é o principal acontecimento da vida de Jesus. Isso daí é fato. Eu acredito que até os protestantes acreditam nisso. A Páscoa de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, é o principal acontecimento da vida daquele que não é simplesmente um transmissor de boas mensagens, mas é um marco na história da humanidade. E se alguém que foi um marco na história da humanidade tem um destaque na vida dele, que é algo que a gente precisa sempre se lembrar, aqui que está o foco. É como a gente olhar Martin Luther King, não tem como olhar Martin Luther King sem olhar aquele discurso dele. Eu tenho um sonho. É como a gente olhar Pedro Álvares Cabral sem olhar o dia em que ele chegou aqui nas Américas. É como a gente olhar, sei lá, você pode colocar o exemplo aí na figura histórica que você quiser, mas é como o marco mais importante de uma figura histórica. Esse é o caso de Jesus, a figura histórica, o Deus que se fez homem. É um marco na história da humanidade. E esse que é o marco da história da humanidade tem ali o auge de todos os acontecimentos da vida dele, a morte e ressurreição, a Páscoa. Acontece que, ao contrário do que a gente costuma imaginar, não foi na ressurreição de Cristo que Cristo teve o seu maior feito. O maior feito da vida de Jesus Cristo não foi a ressurreição. O maior feito da vida de Jesus Cristo foi a entrega da vida dele no alto da cruz. Porque foi ali, na hora da entrega na cruz, que Jesus comprou nossa alma de volta. Nossa alma que estava vendida para o pecado. Desde Adão e Eva, quando cometeram o pecado original, nossa alma estava vendida para o pecado desde aquela época. E foi no alto da cruz, na morte de Jesus, ao derramar o seu próprio sangue por nós, que ele comprou de volta as nossas almas. Depois, ele já ressuscita vitorioso, mas a vitória acontece no alto da cruz. Então, não foi na ressurreição. A gente gosta de ver Jesus ressuscitado e esse é um motivo de alegria e precisa ser um motivo de alegria. Mas ali naquele momento de ressurreição, a vitória já tinha acontecido. A morte já tinha sido vencida. A morte das nossas almas já tinha sido redimida pela morte de Jesus no alto da cruz. E é engraçado a gente entender, tem um pensamento dos teólogos dos doutores, né, da igreja, que diz que Jesus tinha um corpo muito mais sensível do que o nosso. E por isso ele sofreu muito mais do que a gente poderia sofrer. Hoje, se eu fosse crucificado nas mesmas condições que Jesus foi, sendo açoitado antes, recebendo uma coroa de espinhos, humilhado e depois sendo pregado na cruz, se eu ou você passasse por essa mesma situação, a gente com certeza sofreria muito menos do que Jesus sofreu. Primeiro, mas eu nem estou considerando isso, mas é bom elencar aqui. Primeiro, que a gente não estaria ali com o peso dos pecados da humanidade inteira sendo carregados. Além daquele sofrimento físico, Jesus também estava tendo um sofrimento intelectual e espiritual, que é o peso de todos os pecados da humanidade. Não daquela humanidade que viveu e morreu até aquele momento, mas de toda a humanidade, inclusive eu e você e todos aqueles que ainda vão nascer. O pecado de todos os humanos até o fim do mundo estavam ali nas costas de Jesus no momento da morte. Mas ele não era extremamente sensível por isso. Mas é importante que você saiba disso, tá? Por quê?
que o corpo de Cristo era extremamente sensível? Porque Jesus nunca experimentou o pecado. Jesus era igual a mim e a você, menos no pecado, porque Jesus nunca pecou. E isso traz uma sensibilidade muito maior ao corpo dele. Eu não sei se você já viu um lutador de Muay Thai ou kickbox. No Muay Thai e no kickbox eles usam a canela como uma arma. A gente, às vezes, quando bate nossa canela no armário, ou sei lá, na cama, em algum móvel, aquilo dói demais. Fica roxo na mesma hora. É uma dor do caramba. A gente xinga até a quinta geração. Porque dói muito. Por que dói muito? Porque é uma área sensível do corpo. Só que os lutadores de kickbox, eles costumam usar a canela como uma arma, ou seja, eles usam a canela para bater. E o processo de treinamento deles é chutar com a canela, quina de parede, árvore, poste. Então, eles treinam dessa forma. Um dos treinos dele é pegar um cabo de vassoura e ficar esfregando na canela. Para quê? Para dessensibilizar a canela, que é uma parte extremamente sensível do corpo. Eles dessensibilizam a canela. E aquela área que antes era extremamente sensível passa a ser totalmente insensível. Passa a ser tão insensível que eles batem, chutam aquela quina, aquela parede, aquele poste, aquela pessoa ali na luta e não dói, ao contrário, dói no outro. Aquela parte que era extremamente sensível passa a ser desensibilizada. E isso faz com que o que antes doía muito não doa mais, porque a canela agora já está calejada. Quando eu bato, não dói mais. Ao longo das nossas vidas, a gente vai desensibilizando o nosso corpo por meio do pecado. O pecado desensibiliza. O pecado torna o nosso corpo menos sensível. E é por isso que às vezes alguém está triste do nosso lado e a gente nem percebe. A humanidade está cada vez menos sensível ao que acontece ao nosso redor. E isso, consequentemente, faz com que algumas dores, tanto espirituais quanto físicas, deixem de doer na gente. Acontece que Jesus, ele não experimentou pecado. Tanto a alma quanto o corpo dele era extremamente sensível, muito mais sensível do que a minha alma e o meu corpo, do que a sua alma e o seu corpo. E é por isso que aquelas chicotadas que Jesus recebeu doeram muito mais nele do que poderia doer em mim e em você. Aquela coroa de espinhos doeu muito mais nele. Aqueles pregos que entraram na mão e nos pés dele doeu muito mais nele do que poderia doer em mim e em você. Porque o corpo de Cristo era muito mais sensível do que o nosso. Então, Jesus tinha um corpo muito sensível. E mesmo assim, ele quis estar na cruz. Ele quis nos salvar. Mesmo a humanidade dele gritando para que ele não passasse por aquilo. Sabe quando a gente precisa fazer uma tarefa que a gente está com preguiça de fazer e a gente procrastina aquilo, deixa para amanhã, aí chega amanhã a gente também não quer. Sabe essa tarefa que a gente não quer fazer e o nosso corpo está gritando para que a gente não faça? Sabe aquela manhã quando a gente acorda e está chovendo, está frio e o nosso corpo está gritando para que a gente continue na cama? Então, o corpo de Cristo também estava gritando para que ele não fizesse aquilo. A humanidade dele estava gritando por isso, porque ele era humano, assim como eu e você. E é por isso que ele diz: Pai, se possível, livra de mim esse cálice. Mas depois ele complementa com algo que na maioria das vezes a gente não faz. Mas ele era tão sensível que até naquele momento ele fez. Como que ele complementa essa frase? Ele complementa dizendo: Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E a vontade de Deus era que nós fôssemos
redimidos, que a nossa alma fosse comprada novamente. Quer dizer, comprada novamente não, que a nossa alma fosse recuperada. Acontece que a única forma de recuperar era derramando o sangue do próprio Deus. E é por isso que a cruz, para todo católico, ela é símbolo, ela é sinal de obediência e fidelidade. Jesus ali no alto da cruz, entregando o seu corpo, depois de ter sofrido fisicamente e espiritualmente por causa do peso do pecado de toda a humanidade, daqueles que já morreram, que viviam e que ainda iam nascer, os meus e os seus pecados, ele é extremamente obediente ali no alto da cruz. Ele é extremamente fiel ao Senhor dele no alto da cruz. E ele, como próprio Deus, paga com essa obediência, com essa fidelidade, a cicatriz de todos, a cicatrização de todos os nossos pecados e do pecado original também. Lucas, mas Deus ali no alto da cruz, ele nos redimiu do pecado. O que a gente precisa se confessar ainda? Já que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados no alto da cruz. A gente precisa se redimir ainda, porque mesmo assim, insensíveis como só nós humanos podemos ser, nós continuamos pecando. E essa não é uma relação unilateral, em que ele fez tudo lá e agora a gente pode ficar aqui, ó, tranquilinho, suavinho. Não, essa é uma relação bilateral e deve ser dessa forma igual a qualquer relacionamento. É por isso que eu também preciso fazer minha parte. É por isso que eu também preciso confessar os meus pecados, para que ao falar para aquele padre que é homem como eu, que é pecador como eu, mas que naquele momento da confissão está configurado como o próprio Cristo, que ao falar para ele, eu me humilhe diante de Deus. Eu trabalhe o meu ego, eu trabalhe a minha humildade. Eu receba ali naquele momento as graças necessárias para não voltar a pecar. E para lutar contra aqueles pecados que hoje são pecados de estimação, mas não precisam para sempre ser. Para que eu me sensibilize cada vez mais nesse mundo que me desensibiliza cada vez mais. Para que eu corra contra a manada nesse mundo que está correndo contra a desensibilização, que está tornando isso cada vez mais normal, mais comum. Que acha que essa escravidão do pecado é a liberdade. Essa liberdade que escravizam eles. Então, a cruz, para todo católico, é símbolo de obediência e fidelidade. E eu, quando uso uma cruz, eu estou dizendo, mandando uma mensagem para todo mundo que eu sou obediente ao único Deus que existe. Eu sou fiel ao único Deus que existe. Quando coloco uma cruz na porta da minha casa, eu estou mandando uma mensagem para todo mundo que está entrando ali, naquele lar, de que ali existe alguém que é obediente e fiel ao próprio Deus. E minhas atitudes, minhas ações precisam ser condizentes àquela mensagem. Talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler na vida seja os meus exemplos, os seus exemplos. Então, os meus e os seus exemplos, as minhas e as suas ações, talvez sejam a única Bíblia que as pessoas vão ler. É engraçado, às vezes, no trânsito. Eu sou um cara muito impaciente no trânsito. Eu preciso melhorar isso urgentemente. Mas é engraçado, às vezes, quando eu vejo lá um carro com o símbolo, né, da cruz, ou a medalhinha de São Bento, ou o desenho de Nossa Senhora atrás, né, no vidro do carro. E aí, quando a gente olha, a pessoa tá xingando, balançando a mão pela janela e xingando o cara que tá do outro lado. Aquilo é totalmente contraditório, né? Caraca, olha lá, tem Nossa Senhora do carro da pessoa e aquela mulher tá xingando o cara que acabou de cortar ela. E, meu, dá vontade.
Mas Jesus, no alto da cruz, ele não praguejou. Ele não amaldiçoou aquelas pessoas que estavam cuspindo e rindo dele. Ao contrário, o que que ele falou? Nossa, isso daqui até arrepia. Ele falou: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Por que a gente não pode dizer isso para aqueles que não são católicos? Aqueles que nos xingam, que querem tirar uma vantagem da gente, que corta a gente no trânsito. Eu tô falando isso para mim também, porque eu faço isso direto. Eu sou a pessoa que xinga, eu sou a pessoa que briga, mas eu tô trabalhando para evitar isso. E quantas vezes eu poderia ter olhado e dito: perdoa, meu Deus, ele não sabe o que faz. Essa pessoa às vezes está tão irritada por algo que aconteceu na vida dela, ou tão irritada por simplesmente estar distante de Deus. Será que abrir o meu vidro e pedir desculpa, ou passar na minha moto e não ser grosso ou um boçal, para não falar outra palavra, com aquela pessoa que, mesmo que ela esteja errada, será que isso não é evangelizar? Porque assim que a minha moto passar da frente dela, ou assim que o meu carro passar na frente daquela pessoa, ele vai ver aquela cruz de São Bento, ou aquela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ou aquela assim, aquele símbolo de Nossa Senhora no vidro do meu carro, na lataria da minha moto. Será que aquela atitude não vai falar, caramba, só poderia ser um católico mesmo para fazer isso? Por que não ser assim? Então, que assim a cruz de Jesus, além de um símbolo de fidelidade e obediência, também seja uma motivação para que as nossas atitudes sejam atitudes fiéis e obedientes a Deus, condizentes àquela cruz que nós estamos carregando. Porque talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler sejam as nossas ações. Talvez alguém nunca abra uma Bíblia na vida, mas ela viu a forma como eu estava agindo e aquilo fez com que ela se aproximasse novamente de Deus, se aproximasse da fé, da verdadeira fé, a fé católica. Amém? Bom, vamos finalizar nossa reunião. Senhor Jesus, que essas palavras sejam verdade em nossas vidas. Que essas palavras não entrem no ouvido e saia pelo outro, Senhor. Plante elas em nossos corações. Cuide dessa terra que é o nosso coração, para que ela seja uma terra fértil. Frutifique essas sementes, essas árvores que estão crescendo com a sua palavra nas nossas almas, e que esses frutos carreguem sementes, que essas sementes frutifiquem os corações e as almas de outras pessoas por meio das nossas ações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me governe, me guarde, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.